falando que o Thiagão é professor e tudo mais, e tu é professor só que de contar mentira. Isso, basicamente. Vou ter que acertar isso. Como é que tu lida com o fato de que tua vida é ficar contando mentira pros outros? Estão pagando. Acho que, né? Por hora... Né? E que pira foi essa de estudar isso, cara? Porque assim, ó, eu acho muito interessante. Eu não sei exatamente qual que é a tua área de especialidade, mas, por exemplo, se a gente for falar de... Eu comecei a me interessar por mitologia grega, com mais ou menos 6 anos de idade, assistindo Cavaleiro do Zodíaco. É a minha idade mental. Então, foi por ali que eu comecei a me interessar. Mas, assim, não é que eu conheço várias paradas, eu consigo entender algumas referências e tal, mas eu nunca fui estudar isso. Por que tu foi estudar isso, cara? Cara, muito louco, né? Cara, então, vamos lá, tem várias... O doido é isso, o mito ele sempre tem várias versões, inclusive a história que eu vou te contar também tem várias versões. Então você pode escolher o que você quiser. Tá. Quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, eu ganhei os 12 trabalhos da Mônica, versão número 1. E me amarrei, fiquei louco. Tipo, tinha a primeira página, apresentava assim, quadradinhos com as divindades e tal. Depois era a história da Mônica que eu ignorei. Eu só ficava naqueles quadradinhos lendo aquela porra. E aí, um pouco depois, minha mãe trouxe uma fita cassete, na época ainda, gravado do meu tio, que já tinha falecido, contando história de folclore brasileiro e Pedro Malas Artes e tal. No meio do negócio tinha umas historinhas de mitologia. E ficar fascinado ouvindo aquilo ali e tal. Aí, beleza, o tempo passou, pá. Entrei na faculdade de Antropologia e Ciência Política para fazer Ciência Política. Trabalhei com empresa, trabalhei em Ciência Política uma época e tal. E Maquiavel, essas porra bem sinistras. E aí, dentro da faculdade, descobri que tinha Mitologia 1. Falei, opa, se tem 1, tem 2, né? Falei, opa. Aí descobri que tinha 1, 2, 3. Aí descobri que tinha mito e teatro, mito e filosofia, mito e arte, mito e belas artes. Falei, puta que pariu, vou fazer só mito nessa porra. Aí fui fazendo, né? E não tinha a menor noção que poderia ser levado de alguma maneira a sério aquilo, né? Achava que era... Fazia por tesão. Fazia por tesão, total, né? Tive aula com uma professora que foi aluna do Junito Brandão, que é um dos maiores mitólogos que o Brasil já teve, que escreveu... Se eu for em qualquer livraria procurar mitologia grega, vai estar lá, volume 1, 2, 3 é desse cara, do Junito Brandão, né? E aí, cara, comecei a me apaixonar e tal... E fui fazendo a minha vida, trabalhando em empresa, fazendo outras coisas e tal. Trabalhando com empresas, eu comecei a encaixar os mitos na hora de contar alguma coisa que eu tinha que contar e tal. Eu encaixava um mito aqui. E a galera ficava me olhando com aquele olhão gigante, essa coisa do gato do Shrek. E eu falava, caralho, eu tava aqui contando um negócio importante, interessante. Eu ficava meio puto, na real. Eu tô contando um negócio interessante, importante e tal. O cara tá mexendo no celular, fazendo desenho e olhando pro teto. Aí eu começo a falar de mitologia, o maluco abre o olho e me olha assim, pá, sério. Aí eu falo, cara, esse troço tá funcionando, beleza. Como eu já não gostava muito do ambiente corporativo, tinha vontade de socar todo mundo, aí eu respirei e falei, bom, uma hora eu vou sair desse lugar. Aí quando eu comprei meu apartamento, saí, pá. Quando eu saí, cara, eu falei, pô, agora eu vou dar aula de mitologia, de algum jeito de fazer isso. Fui para um lugar chamado Estúdio Oficina, nem existe mais, maneiríssimo, e comecei a dar aula para atores. Teatro grego, mas óbvio, né? Porra, de mitologia pra teatro grego, mole. E aí mesmo é feito. A galera, tipo, porra, que maneiro e tal. Porra, é que pra mim não parece muito óbvio, não, cara. Eu fiquei pensando assim, porra, em que momento é importante que a gente saiba mitologia grega? Cara, aí é que tá. Não é. Não é importante que você saiba mitologia grega. Mas, inclusive, olha que divertido. Foi lendo um livro de história que provavelmente... Você já leu Acrópolis, do Valério Máximo Manfredi? Sim. Um amarelinho? Então, que eu tive uma sacada mais fantástica sobre mitologia grega. É um livro de história, sobre a história da cidade de Atenas, né? E o historiador italiano, ele tá lá com o orientador dele, que é um grego, e no final dos capítulos eles têm umas conversinhas que ele gravava e botava o final no capítulo, né? E aí tem um momento que o italiano, porra, católico, pá, tudo certinho e tal, vira pro grego e fala assim, cara, eu não entendo como é que teu povo curtia essa galera, tipo, como é que tu vai rezar pra 285 mil deuses, sabe? Tipo, porque assim, não são 12. Tu chegar na Teogonia, que é um livrinho básico de mitologia, tu tem mais de 150, 200 ali. É mesmo? Fácil, assim. Só de filha do Nereu são 50. Mas aí é Deus mesmo? Semideus? É Deus mesmo? Deus mesmo. Divindade mesmo. É grande pra caralho. E a resposta que o grego deu foi fantástica. Aquele bagulho falou, cara, porra, fantástico isso. Ele virou e falou assim, cara, mas como é que tu reza pro teu Deus? Ele falou, sei lá, vou na igreja. Ele falou, pois é, tu vai na igreja no domingo, você entra na casinha do teu Deus e tal, você reza pro teu Deus. Maravilha.
Sabe o que eu faço quando eu tô transando com a minha mulher? Eu tô orando pra Afrodite. Sabe o que eu faço quando eu tô te ensinando alguma coisa aqui, como teu orientador? Eu tô orando pra Hermes e Atena. Sabe o que eu faço quando eu tô comendo? Eu tô orando pra Deméter. E o cara faz uma lista. Aí você fala, puta que pariu. Esse maluco vive em estado de meditação constante. Que loucura. E assim... Aí você imagina se ele fuma alguma coisa junto. Aí vai... Chega em que nível isso, cara? Não é? Vai É, muito mas longe. aí ele vai estar homenageando o Baco. Baco não, Dionísio. Verdade. Exatamente. Não, o Baco também é grego. Tipo, é o mesmo fulano. São várias versões. O mito tem uma coisa muito incrível, né, cara? Você pega uma história que parece com a outra. Como você normalmente tem uma tradição oral muito longa, você pega uma história que parece com a outra de povos que não tinham tanto contato, mas estavam geograficamente perto. Mas chegaram à mesma conclusão? Exatamente. Aí um chama de Baco, outro chama de Dioniso, outro chama de Zagreu. E aí quando eles se encontram, falam... Zagreu? Opa, Zagreu é outro. É. Mas O Dioniso você é o único sabe... que tem 3 nomes. Em relação a esse lance dos deuses, uma coisa que é interessante é a seguinte. Nem todos eram cultuados também. O panteão era gigante, mas, por exemplo, se você pegar Ares, é um deus super conhecido. Todo mundo conhece Ares, né? Deus da guerra. Kratos entrou no pau com Ares lá, né? Se tornou um deus da guerra por causa do pau que ele quebrou com Ares. Mas, tipo, que templo foi encontrado na Grécia que cultuasse Ares? Nenhum e vários. Nenhum. E vários. Olha que doido isso, cara. Porque acontece, se você vive aquela religião, você vai encontrar templo pro Ares? Nenhum. Agora, cada cidade tem um quartel, no mínimo um. Sim. É o templo do Ares. Sim. É a vivência daquilo, sacou? Isso aí, uma vivência, não enquanto uma Você não vai orar pro deus da Isso guerra, aí. você vai guerrear pro deus da guerra. Você não vai orar pra deusa da estratégia, você vai estudar pra deusa da estratégia. É por isso que na cidade de Atenas nasce a filosofia. Que a galera tá cultuando Atena, que é a deusa da estratégia, da assim, filosofia, sacou? Embora ele tenha feito uma faculdade de mentira, o fato é o seguinte... O fato é que a história está totalmente conectada com mitologia. Quando a gente vai lá para a Grécia Antiga, não dá para você dissociar nas batalhas mais importantes da Grécia Antiga a mitologia. Tipo assim, né, Renato? Tá totalmente entrelaçado, cara. Tipo, as batalhas mais importantes, os deuses tiveram papel. Se a gente for para a Ilíada é um conto histórico, literário ao mesmo tempo. A gente não dissocia os dois. Quando a gente lê Ilíada, que é a Guerra de Troia, o último ano da Guerra de Troia, você tem ali, dentro daquele campo de batalha, deuses entrando na pancadaria junto com humanos. Você tem Atena lutando contra Ares, por causa de Paris. E você tem, sabe, gregos lutando contra outros gregos, que na época os troianos eram considerados gregos. Então, tipo, como que você dissocia para a mentalidade da época uma participação assim tão importante do mito? Que para eles não era mito, era religião. Um mito só se torna um mito quando aquela religião para de ser praticada durante muito tempo. Aí vira um mito. Por exemplo, o cristianismo não é um mito, é uma religião. O islamismo também é uma religião, porque tem, sabe, muitas e muitas pessoas e é reconhecido como uma religião oficial. Mas já na Grécia Antiga, não. Hoje tem pouquíssimas pessoas. É até proibido pelo governo grego, se eu não me engano, você ser... politeísta. Você ser politeísta. Isso. Você tem que ser ortodoxo. Algumas religiões são até discriminadas lá. Então, tipo, eu vi um documentário interessante esses dias de um grupo que quer adorar os deuses antigos. Mas eles não podem, não têm permissão. Então, eles têm que se reunir, tipo, num localzinho isolado, com meia dúzia de pessoas. Então, por quê? Já virou, né? Tipo assim, já se tornou algo passado, virou um mito. Por isso. Mas naquela época, tipo assim, pra eles, aquilo ali era a vida deles, cara. Se a gente for nas primeiras batalhas da Grécia Antiga decisivas mesmo, exemplo, Batalha de Maratona, que foi 10 mil atenienses contra 35 mil persas, que foi a primeira batalha da história do Ocidente. A gente tem os atenienses lá indo no oráculo de Delfos, consultando o oráculo para saber o que eles teriam que fazer para derrotar os persas. E, tipo, com aquela interpretação, eles tomavam as decisões deles e que algumas vezes dava ruim, quebravam a cara, eram derrotados, ou então eles debatiam entre eles, peraí, o que significa isso aqui que a pitonisa lá no santuário de que a gente tá falando? E depois a gente entra nesse ponto com mais detalhes. Você tem uma interpolação da história com a literatura e automaticamente o mito que é real, cara. Faz muito sentido, porque assim, suponho que mesmo que a Grécia tenha sido o berço da filosofia e tudo mais, das pessoas pararem para pensar um pouco mais o mundo, não sei o quê, ainda
as pessoas ainda tinham muita ligação com o espiritual, com o religioso e tudo mais, a ponto de cultuá-los mesmo, né? E assim, é interessante como as explicações, assim, eu acho, tá? Você que é o especialista. Mas parece que, assim, os caras vão inventando deuses ao longo do processo pra ir cobrindo algumas lacunas, vai? Então, cara, sei lá, tipo, você falou, você tem mais... Só num livro aí tem 150 deuses. Cara, né? eu vou te fazer essa conta, vou te trazer, mas eu posso apostar que tem mais de 300. Porra. Mais de 300, fácil. A gente tá falando de mitologia grega. E mitologia só grega. Nem passando por... Pô, a mitologia síria tem 300 e blau. Não tem uns deuses meio bunda, assim, tipo, inventaram isso aqui só pra justificar? Não, vários. Tem uma deusa chamada Melita. Ela faz café? Talvez. Então, assim, tipo, tem... Cara, O que ela faz? O que a Melita faz? Ela é uma nereida, cara. Essa Melita aí nunca vai falar, não. Eu tô achando que é caô dele. Não, eu invento vários. Ninguém vai lá saber. É verdade. Quem vai pesquisar a Melita? Quem vai pesquisar a Melita? Tá na Teogonia, gente. Tá lá. Mas, enfim... a Melita é uma nereida, ela é filha do Nereu, velho do mar, né? Eu só sei o nome dela também, cara, porque não tem muita coisa. Tem uns que assim, fulano casa com cicrano e tem 50 filhas. Aí tu bota a lista das filhas. Aí eu só decorei a Melita por causa do café. Entendi. Mas tem várias. Mas isso que você falou, Igor, tipo, quer concluir, Renatão? Concluir. Não, eu ia comentar da Batalha de Maratona. Sim. Que você falou, que tem a participação de uma figura mitológica, que os atenienses disseram que eles viram Teseu na batalha e por isso se sentiram mais fortalecidos e tal. E Teseu é um herói mitológico que já tinha morrido há muito tempo, antes da Batalha de Maratona, óbvio, né? E ele foi o cara que matou o Minotauro, né? Então, tipo, eles tinham essas perspectivas, né? De que uma figura mitológica, um herói ou uma divindade poderia aparecer e atravessar o campo fazendo alguma coisa e tal. E assim... Do meu ponto de vista, é a questão de interpretação, né? Eu sempre deixo com meus alunos, eu sempre deixo livre, porque eu acho que o ideal... Inclusive, é uma coisa que eu prestei muita atenção vendo o Flow, né? Eu faço uma coisa muito parecida contigo, eu achei isso muito legal. Eu conto a história, eu conto o mito, e eu deixo pro pessoal trocar ideia. Eu tento interpretar o mínimo, porque se eu começar a interpretar, eu tenho noção do meu lugar ali. Né? Exatamente. Eu vou cercear e a pessoa vai ter a tendência a achar, não, porque ele é o professor. Se o professor falou... Exatamente. E aí a pessoa vem... E muita gente me pergunta direto, não, isso aqui? Eu falo, não sei, você acha? O que você acha que é? Como é que funciona e tal? E pá. Porque na real, cara, pra mim, o mito, ele é um espelho da mente. Eu conto o mito porque eu sou antropólogo. Eu quero saber, se eu contar um mito aqui, sei lá, deve ter umas 7 pessoas aqui. Se eu conto o mito aqui, cada um vai ter um ponto de vista diferente. E aí eu não vou saber mais sobre o mito. Eu vou saber mais sobre as pessoas, sacou? Entendi. Caralho, o mito, legal. Pra mim, ele é um espelho pra refletir as pessoas. É uma ferramenta, no fim das contas. Ele é um psicodiagnóstico. Ele me dá um psicodiagnóstico. Ele fala onde tá o fluxo do pensamento daquela pessoa. Se eu falo do Ares, né, Deus da guerra, e um vai falar, porra, um cara odioso, mata todo mundo, não sei o que lá, e outra pessoa vai falar, porra, ele é apaixonante, ele é foda, ele é o Deus da coragem, não sei o que lá. Cara, ambos estão certos. Mitologicamente, ambos estão certos. O Ares é sanguinário, ao mesmo tempo ele é super sensível e o Deus da coragem também, sabe? Só que assim, se uma pessoa cai para um lado, eu sei mais dela, não do mito. Essa é a minha pegada.